Fala galera, boa noite, galera entrando. Estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí, maravilha, legal. Boa noite, nação corintiana. Vamos nos apresentar daqui a pouquinho. Falando para vocês aqui um pouquinho, hoje nós vamos bater um papo sobre futsal, modalidade aí muito praticada. Acredito que a maioria de vocês deve praticar o futsal. Com certeza, quem gosta de futebol, futebol de 7, em algum momento já jogou futsal. Um salve para a Fiel da Paraíba, é isso? Valeu, Oliveira, Edu de Sandro, show de bola. Galera, hoje aqui uma honra muito grande, vamos bater um papo aqui no Invasão Corintiana sobre a modalidade mais praticada no país e a modalidade que o Corinthians tem uma tradição muito grande também, tanto nas categorias de base quanto no alto rendimento com a categoria profissional, sempre disputando a Liga Futsal, vencendo títulos, enfim, é um clube extremamente tradicional e a gente vai falar um pouquinho sobre formação, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de atletas e a transição, né? Como é que funciona essa transição, a importância do futsal na transição para grandes craques do futebol. Esperando o nosso convidado aqui entrar. Cadê ele? Ainda não apareceu. Se estiver por aí, por favor, Felipe Sá, manda um joinha pra gente aí, pra gente poder tê-lo aqui conosco. Ainda não chegou. Quem tá com saudade aí da galera de curtir os bastidores do nosso Coringão, todo mundo com saudade de um jogo, né? Aqui, chegou nosso convidado. Grande Felipe Sá. Me escuta Fala, bem? Felipe. Tudo bem, cara? Te escuto bem. Poxa, o meu... Você tá me vendo aí, não? Cara, ficou toda branca a tua tela, cara. Eu não tô te vendo, É, não. Será que peraí, não inverteu a câmera aí? pode ser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Aê, Voltou. boa. Verteu sozinho, faz mágica a tecnologia. É muita tecnologia. Legal, show de bola. Gente, vamos lá, então bater um papo aqui bem previamente, né? Não quis me apresentar antes, deixei a galera aí entrando aos pouquinhos. Boa noite a todos, eu sou Felipe Drummond, quem não me conhece, sou gestor de futsal, a gente trabalha com a modalidade já desde 2014, sou ex-atleta de futsal também, hoje a gente tem uma agência de marketing esportivo, né? Trabalha com captação de patrocínios, com intermediação de negócios, e o Felipe Sá é um dos maiores treinadores dessa nova geração. Descobrimos agora há pouco que nós temos a mesma idade praticamente, né? Nascidos em 1987, 33 anos, extremamente vitorioso nas categorias de base do futebol brasileiro e mundial, são 11 vezes campeão paulista, duas vezes campeões do World Cup Futsal, 5 vezes campeão da Copa América, é uma das referências hoje na formação de atletas nas categorias de base e nessa transição, né, entre o futsal e o futebol de campo, que nós falamos tanto. E o Corinthians é talvez um dos maiores celeiros de formação de jogadores na modalidade, né? E justamente nessa transição. Então, boa noite, Felipe Sá, um prazer falar contigo. É um prazer estar aqui hoje falando em nome da Invasão Corintiana e podemos compartilhar um pouquinho com essa galera, matar a saudade do Coringão, já que não tem jogo. Vamos matar a saudade falando contando um pouquinho de história, né? Pô, Felipe, eu que agradeço aí o convite. Uma boa noite aí a todos que estão aí presentes na live. Um abraço aí para a nação corintiana. Pô, cara, é com o maior prazer estar aqui, cara, falar um pouco de futsal, né? Como você falou, matar a saudade, já que a gente não tinha, né? Então temos que ficar aqui de fora, né? E conversando muito sobre essa quarentena. E, pô, tenho certeza que hoje vai ser um papo legal. Agradeço aí o convite aí do
do pessoal aí do perfil da Invasão Corintiana. Tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo e agregar bastante aí nesse tema, né, da formação, a contribuição do futsal, né, para a formação de atletas no futebol. Legal, Sá. Quero agradecer também a galera do futsal do Corinthians, a gente está sempre conectado, que fez essa integração entre os dois perfis oficiais do clube, né? Muito bacana isso e é um prazer para o torcedor, né? Acho que quem ganha com isso é o torcedor corintiano. Vou falar um pouquinho da Invasão Corintiana, Sá. A gente está com o público do futsal aqui também, e para quem não sabe, a Invasão Corintiana é a agência oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista, é a agência oficial que tem o objetivo de proporcionar experiências memoráveis aí para o torcedor corintiano, desde fazer um jogo na Arena Corinthians, viajar para acompanhar o clube, a garotada do chute inicial poder participar, entrar de mão dada com seus ídolos, né? Então são uma série de experiências proporcionadas pela agência de turismo oficial do Corinthians, que é a Invasão Corintiana. E quem sabe, vamos estender também para produtos que envolvam o futsal, né? Essa experiência com o futsal, o World Cup em Barcelona, tem muita coisa boa. Certamente a Invasão Corintiana está de olho nisso para proporcionar para os torcedores do Timão. Sá, vou começar batendo um papo contigo, a gente vai falar um pouquinho. Queria que você se apresentasse. Claro que eu falei dos seus principais títulos, né? Mas eu queria que você se apresentasse de maneira mais técnica sobre o seu trabalho dentro do futsal, da importância do teu trabalho. A gente sabe que você está no Corinthians este ano, né? Você trabalhou muito tempo no Santos, né? E como é que você enxerga que jogadores já passaram pela tua mão? Qual a importância desse trabalho que você vai dar início agora em 2020 nas categorias de base do Corinthians? Pô, cara, comecei como treinador no futsal em 2005, né, Felipe? E aí passei pela Praia Grande, né? O Ocean Praia Grande. Trabalhei no Sub-20 na Praia Grande. E aí recebi um convite do Santos, fiquei 9 anos no clube, fizemos um trabalho espetacular lá. E esse ano recebi o convite de estar no Corinthians, né, no futsal, ali na categoria Sub-9 Sub-10, para a gente tentar contribuir ali nessa formação de atletas, né, para o futebol. Um dos objetivos do futsal de base do Corinthians é o primeiro objetivo, né, que é formar jogadores para o futebol. E aí, quando o menino, de repente, por algum motivo, não deu certo no futebol, ele acaba tendo esse retorno e volta para o futsal, e aí o nosso objetivo muda, né? Aí já é formar jogadores futsal. Então, assim, eu estou muito feliz de estar no Corinthians. Para mim é um desafio, né? Sair um pouquinho da zona de conforto e estar mais próximo, assim, de São Paulo, onde é um centro onde tem muitos atletas de qualidade. A gente poder também contribuir, né, na formação desses meninos. Hoje eu estou com a responsabilidade de assumir a equipe Sub-9, que é a atual campeão paulista, e a equipe Sub-10, que é a atual campeão da Taça Brasil, né? Então a minha responsabilidade, eu cheguei já com 2 equipes que são atuais campeãs, então a responsabilidade é grande, e sem falar que é uma geração muito boa, né? Tem bons jogadores, o Sub-10, a equipe Sub-10 já está toda treinando no futebol, né? É o primeiro ano dela ali no futebol. O Sub-9 ia começar agora, mas com essa pandemia aí a gente deu a segurada, né? Então, pós-pandemia, a hora que tiver tudo normalizado, com certeza eles já vão começar a fazer essa transição para o futebol, né? Passo a passo. A integração é muito boa, Felipe, assim, o relacionamento da comissão técnica do futsal com a do futebol é muito legal. Foi uma coisa que me espantou muito, assim, eu fiquei maravilhado, assim, com essa integração deles, porque é uma coisa que eu ainda não tinha visto, sabe? A gente tem ligação direta, acho que até a logística facilita, né? Porque o futsal é dentro do Parque São Jorge e as categorias de base do futebol também treinam no Parque São Jorge, né? Então, a gente está sempre se esbarrando, um está no treino do outro, a gente conversa sobre atletas, né? O setor de captação também tá sempre envolvido. Então, é uma transição que a gente olha com carinho, porque a gente sabe que pode dar frutos lá na frente, né? Legal, Sá, muito legal ouvir isso, cara. E assim, você falou de uma palavra muito importante, né? A captação, né? Você lida diretamente com os meninos muito jovens, né? Você trabalha realmente com a iniciação. Quando o garoto está ali com 9, 10 anos, está bem na iniciação, né?
o sonho de ser um jogador, às vezes o sonho da família, o sonho do pai, muitas vezes, de ver o filho jogador. Como é que você prepara isso, sabe? Eu tinha duas perguntas. Uma, como é que você prepara psicologicamente esses garotos? Que a gente sabe que, às vezes, mesmo com 9 anos, ele já chega com uma mentalidade, né, num clube como o Corinthians, de que eu quero ser um jogador, eu quero ser um jogador. Como é que você prepara a cabecinha deles nessa iniciação, da parte psicológica mesmo? E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre a captação. Como é que funciona a captação hoje? Se vocês têm olheiros espalhados pelo Brasil, se vocês fazem as boas e velhas peneiras ainda, como é que funciona essa parte de captação? Boa. Cara, essa questão de... É uma responsabilidade grande, cara, a gente trabalhar com categoria menor. E eu fui descobrir quando eu comecei a trabalhar com essa idade, porque, como eu te falei, eu faço o inverso de todo mundo, de todo treinador, a maioria, né? Eu comecei nas categorias maiores, comecei no sub-20, fui pro sub-17, fui pro sub-15, e do 15 eu fui para as categorias sub-9 e sub-10. Então eu fiz o processo inverso. E aí, claro que quando a gente está nas maiores, o menino tem o sonho também de ser jogador profissional de futsal e tal, mas o sonho está muito mais aflorado na base ali, porque tu envolve mais a família, né? Então, acho que o primeiro passo, né, que a gente tem, a preocupação que a gente tem lá no clube, Felipe, é a gente conversar com os pais, orientar eles, né? Saber que eles são crianças, né? A gente está lidando com crianças, então não adianta a gente querer um resultado imediato, não adianta que eles não vão ser jogadores profissionais com 9, 10 anos, né? Tudo um processo, e é um processo que vai dar resultado lá na frente. Quando a gente quer dar resultado imediato, a gente acaba atropelando algumas coisas. A gente sabe que o futebol, né, tá tão avançado, né? Tem moleque de 9 anos já assina contrato com fornecedor de material esportivo, já tem empresário, já tem um monte de situações. Mas a gente tenta, sabe, segurar ao máximo essa criança, assim, tentar orientar ao máximo ela para que não fuja, né, o foco dela, né? Porque aí começa, a gente vê muita rede social, né? O menino já tem o media trainer, já tem o cara que cuida da rede social dele, que já faz aquela arte, né, Felipe? Para divulgar os jogos e tal. Então é um mini atleta adulto já, né? Então a gente tenta orientar ao máximo, né? Que já que não tem como a gente fugir dessa rede social, né? Dos atletas, mas a gente tenta orientar eles ao máximo que hoje ele está no Corinthians, não quer dizer que ele é do Corinthians para sempre, né? Então é passo a passo, ele ir conquistando ali, degrau por degrau, que lá na frente vai colher fruto. E o clube dá esse suporte, né, para a criança ir subindo de categoria por categoria. E se não der certo, como eu falei, até se não der certo no futebol, a gente tem essa opção dele voltar para o futsal e seguir aí uma carreira de futsal também, que hoje o Corinthians é um dos clubes que também fornece muitos jogadores, né, para times de Liga Nacional, né, de futsal, né, então também é um caminho que ele pode ter. E a questão da captação, Felipe, cara, primeiro que ela acontece pelos próprios treinadores do futsal, né? Então a gente está ali acompanhando todo o torneio que tem em São Paulo, a gente acompanha os jogos ali, jogos do Campeonato Paulista, da Liga Paulista, esses torneios paralelos que tem. A gente está sempre de olho nos meninos. Temos uma rede de amigos, né, que acabam indicando esses atletas para nós também, né? Então facilita às vezes a nossa vida, ou o cara pega e fala, ó, tem um Faz moleque o papel do assim, olheiro, em Guarulhos. Né? Isso, aí a gente acaba, vamos lá em Guarulhos, vamos lá em São Bernardo, vamos lá. E aí a gente acaba vendo essas crianças. E também o clube tem o futebol, né? Tem uma equipe de o Brasil todo a comprar, fazem peneiras por aí e acabam captando esses atletas. E aí uma coisa interessante que eu vi agora que eu cheguei no clube e me chamou muita atenção, o Corinthians tem um processo que eles chamam de processo piloto, né, projeto piloto, que eles onde o menino que é captado, assim, o captador foi numa cidade, vamos supor, foi em Manaus lá, aí olhou o menino e indicou para o Corinthians, trouxe para o Corinthians. Só que antes do menino treinar com a equipe, antes dele treinar com a equipe principal, vamos supor que ele é sub-13, antes dele treinar com a equipe principal sub-13, ele passa por esse projeto piloto, né? Então ele faz como se fosse um treinamento nesse projeto piloto, para ele se adaptar, para ele desenvolver um pouco mais antes de ir
treinar com a equipe. Quando o treinador desse projeto piloto, que é o Juninho, quando o Juninho vê que ele está preparado, quando essa criança está preparada, aí sim ele acaba indicando para treinar. O treinador da equipe principal, ali sub-13, acaba indo assim os treinos do projeto piloto. Então eu acho muito legal, porque antes de expor o menino, né, que vem de longe, expor ele já na equipe fera do time, do Corinthians, ele acaba passando por um processo de adaptação para ele se sentir um pouco mais à vontade dentro do clube. Então é um processo legal. Numa estatística que eles têm lá, o índice de aprovação é de quase 90%, então é um projeto que tem muito sucesso, né? Então é um dos braços ali do Corinthians. Tem o peneirão também, de atletas que se inscrevem pelo clube, pelo site e tal, então também tem esse peneirão, mas o setor de captação é muito importante, né? Porque se tu conseguir pegar um, né, Felipe, que dê certo, cara, já valeu todo o investimento, né? Sai, é muito legal você falar isso, cara, desse projeto piloto, porque o Corinthians é diferente, né, cara? Eu joguei no Corinthians 5 anos nas categorias de base, cheguei aí no sub-13, se eu não me engano, e fiquei até os 18 anos, é isso aí. Foram 5 anos. E o Corinthians é diferente de tudo, né, cara? O garoto do sub-13, ele já tem a pressão, a torcida acompanha, a torcida quer assistir os jogos, quer saber o que está acontecendo, né? O torcedor é muito apaixonado, né? É diferente o Corinthians. E isso é maravilhoso, né? Isso é muito gostoso. Mas às vezes impacta no garoto, né? Às vezes o garoto vem no interior de uma cidadezinha pequena do Ceará e chega aqui em São Paulo, a cidade grande, tudo diferente, e já cai direto no meio dos leões, né? Ele é bom jogador, tem a qualidade técnica, mas esse preparo é muito importante, né? Entender, mostrar para o garoto que é o clube, mostrar para o garoto quais são as responsabilidades que ele vai ter que assumir a partir dali, né? Para que ele tenha esse conforto, né? Não se assuste quando tiver com a bola nos pés, né? Isso é fundamental. Fico muito feliz de saber desse projeto de vocês. Parabéns. Não, é legal, cara. Projeto que interessante. Legal. Dando sequência, Sá, quais jogadores que você trabalhou que passaram na tua mão que hoje estão despontando aí no cenário nacional e até mundial? Conta um pouquinho pra gente. Tem alguma fera aí nesse meio cara, que todo mundo conhece? Quando eu comecei a pegar a categoria menor, né, eu peguei a geração 2007. Então hoje eles ainda estão ali tá com 13 ali, né? Então ainda tem um chão ali para percorrer. Mas quando no antigo clube eu peguei a geração 97, e aí tem alguns atletas que viraram aí, que estão despontando. Eu tive o prazer de trabalhar com o Caio, que hoje está no Grêmio, né, lateral esquerdo do Grêmio, Atlético de Madrid, e agora foi para o Grêmio, seleção olímpica até. O Claudinho, que está no Red Bull, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele ali no Bragantino, né? Está no Bragantino Red Bull. Flávio Medeiros, que foi revelação do Campeonato Baiano, hoje jogando no Bahia. Cara, eu peguei uma safra boa, cara, de 9-7, né? Tem alguns aí esperando a oportunidade para jogar no Santos, enfim, assim, estão ali no sub-20, ainda tá nesse processo de transição para o profissional. E eu tive, assim, um contato muito breve, foi um torneio, não cheguei a ser o treinador dele, mas eu acabei sendo treinador dele em um torneio só. A gente viajou para os Estados Unidos para disputar um torneio e o treinador da equipe não pôde ir, e aí eu acabei indo, que foi do Rodrigo, né, que está hoje no Real Madrid, né, e ele já era um absurdo ali no futsal. Então eu tive o prazer de trabalhar com ele ali uma semana que durou o campeonato, e a gente já via que ele era bem diferente mesmo, e cara, acho que ele ainda está um pouquinho tímido, porque a hora que se soltar vai longe, né, cara. Mas eu vejo hoje ali no Corinthians, cara, tem atletas, cara, de muita qualidade. Eu acho que o torcedor corinthians pode esperar aí com alegria que a hora que os meninos começarem a ter a oportunidade de estar no profissional, fazendo parte do elenco, ter uma adaptação, a hora que eles entrarem para jogar, eles vão despontar com uma grandeza enorme aí, porque o que acontece assim, hoje a gente já tem né, que passou pelo futsal do Corinthians nas categorias de base e jogou até o sub-18,
que está no profissional do Corinthians, que é o Lucas Piton, né? Lateral esquerdo ali do Corinthians. Então, o Lucas hoje passou ali pelo futsal, fez todo o processo e hoje está despontando aí no profissional e tomara que alegrias aí pro Corinthians, né? Sensacional. Deve ser muito prazeroso você acompanhar a trajetória, né, dos meninos desde cedo, você poder ir acompanhando a evolução deles e o resultado final, né, nessa aí. Acho que isso deve ser realmente fantástico para vocês. E em termos de fundamentos, sabe? A gente fala muito sobre a importância, né? O futsal na transição para o futebol, como isso funciona, né? Em termos práticos, em termos de fundamento para aquela pessoa que está aqui, que é pai de um atleta, ou que é torcedor e quer entender melhor sobre isso, ou que é treinador de futsal. Como é que funciona isso na prática? Quais as características, quais os fundamentos que você realmente acredita que eles são essenciais para a iniciação antes do garoto ir para o futebol? O que você pontua como fundamental nesse processo? Boa, Felipe. Cara, eu acho que hoje, nessa quarentena, foi muito legal essas lives que vem acontecendo, principalmente de jogadores de futebol, né, que jogaram futsal, e todos eles estão batendo na tecla da importância do futsal na vida deles, né, a contribuição do futsal para o futebol. Né? Então, o futsal pode deixar, sim, um grande legado para o atleta, né, cara? Eu acredito que o futsal pode contribuir na questão da tática individual do atleta. Então, nós do futsal, a gente consegue formar o atleta como um todo, né? E isso, quando a gente forma um atleta como um todo, ele acaba indo para qualquer clube que ele for, para qualquer lugar que ele for jogar, ele vai carregar isso, né? Então, eu acredito muito na tática individual do atleta, que seria a forma de como ele vai jogar com a bola, como ele joga sem a bola, para onde ele aparece, quando ele está com a bola no pé, o que ele faz com a bola, se ele carrega para trás, para frente, né? Jogar de cabeça erguida, aquele cara que tem um pensamento e ação com mais de velocidade, né? Porque o futsal, por ser um espaço reduzido, o atleta acaba tendo mais ações, né, com a bola. E quando a criança tem mais ações com a bola, ela desenvolve mais, né? Então, o futebol, claro que vai ter a sua contribuição, é uma coisa que a gente tem claro, porque muitas vezes a gente fala, então só o futsal contribui, então o futebol não vai contribuir em nada. Não, pelo contrário, o futsal contribui até um ponto e o futebol vai e desenvolve o resto, né? Então a importância do menino jogar as duas modalidades ali até uns 13, 14 anos, 15 anos, acho que são idades boas para jogando as duas. Depois dos 15, acho que já é um momento dele definir, porque com 15 anos já tem empresário, já tem convocação para a Seleção Brasileira de Futebol, já tem a questão da especialização. Já tem um contrato em uma posição aos 16, no futebol. nessa... Também já tem essa questão de assinar um contrato profissional. Então, eu acho que com 15 anos é o momento dele definir o caminho dele. Se fica no futsal ou se vai para o futebol, eu acho legal. Mas até essa idade dá para jogar os dois. Se o clube conseguir fazer essa interação, essa integração bem feita, tiver uma comunicação, cara, vai ser muito legal. Mas eu acho que o futsal, assim, é uma ferramenta que os clubes de futebol hoje estão descobrindo, né? Hoje os clubes de camisa, para ter uma ideia, Felipe, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Profissional, né, do ano passado, só um clube do Brasileirão não tinha futsal. Todos os outros clubes tinham equipes de futsal. Então mostra que esses clubes já estão entendendo a importância que o futsal tem na formação, né? Então acho que está cada vez mais aflorado isso, né? E aí vai dos profissionais agora começar a estudar cada vez mais o futebol, cada vez mais essa transição do futsal para o futebol, porque é um tema novo. Hoje eu não consigo ver um especialista, sabe, Felipe? Um cara que a gente fale assim, pô, esse cara é especialista na transição futsal-futebol. Hoje não tem um cara especializado nisso. Tem muita gente estudando e acho que em breve vai ter mais treinadores podendo nessa transição aí e contribuir também nessa parte tática, na parte técnica dos atletas, na questão do fundamento, a parte emocional que você falou, psicológica, que é muito importante. A criança já desde cedo, no futsal, já joga um clássico.
cara, é uma vivência esportiva que ela vai levar pro resto da vida. Quando ela for jogar no campo, para ela não vai ser mais uma novidade, né? E hoje os jogos de Federação Paulista é ginásio lotado, né? Então a criança já está se acostumando com aquele ambiente e quando ela for pro profissional ali, já para ela não mais uma coisa nova, né? E o Corinthians é referência nessa história, nessa. A gente tem aí no passado recente, você tem o Jô, você tem o William, né? Craques corintianos, todos com passagem, formação no futsal, o próprio Fagner, que hoje é referência do Coringão, né, também. Um cara que começou pequenininho, aí os filhos dele estão seguindo o mesmo caminho, né? Muito legal ver isso, né? Os filhos O dele no filho mesmo do caminho. Fagner, filho do Fagner é da minha categoria, sub-10, o Henrique. Muito bom jogador, é um time muito bom. Como ele é atual campeão da Taça Brasil, essa geração 2010, e tem grandes jogadores. É o que eu falei, o torcedor corintiano pode esperar que essa molecada vai dar um caldo aí. Cara, bom demais, legal. Vamos ver as perguntas aqui da galera, vamos ver o que a galera tá pedindo aqui, ó. Começar a abrir para pergunta, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai essa aqui, ó. Chegou aí para você? O Corinthians tem futsal Boa, chegou. iniciação, não federado. Seria um time B? Vocês observam esses atletas? Como é que funciona isso, Sai? Eu sei que tem o chute inicial, né? Que são as escolinhas. Uhum. E aí no clube também tem algumas escolinhas, né? Como é que funciona isso para vocês no dia a dia? Boa. Do clube, dentro do Parque São Jorge, tem a franquia matriz, né? Tem o chute inicial matriz ali, né? E, cara, são muitos atletas. Acho que são mais de 500 crianças que treinam ali. E, cara, como eu passo o dia todo dentro do clube, cara, eu chego ali por volta das 9 da manhã, acompanho o treino do adulto no futsal, depois acompanho o sub-20, acompanho o 18, e aí acabo acompanhando essas categorias todas, né? E para ter uma ideia, cara, o chute inicial hoje é um dos maiores fornecedores de atletas para as equipes de competição do Corinthians. Hoje os federados, cara, não vou conseguir te precisar o número, eu fiz até esse estudo faz uns dias, cara, que eu fiz uma entrevista com os meninos, né? A gente não tá podendo treinar, então a gente tá via Zoom ali se reunindo com a molecada. E aí eu comecei a perguntar para eles, aonde você veio e tal. E, cara, a grande maioria veio do chute inicial. Acho que era um pouco mais do que a metade dos atletas ali do sub-9 e sub-10. Então, mostra a força que é o trabalho do chute inicial, né? E aí, claro que eu também gosto muito de acompanhar trabalhos de outras escolinhas. Então eu tenho, cara, uma série que tem projetos em São Paulo e aí me convidam para ir dar clínicas, para dar treino para molecada e aí eu vou com o maior prazer lá, porque sempre acaba surgindo alguém, né? Então a gente, como o futsal do Corinthians começa com 6 anos, né? O futsal ali federado, né? Com sub-7, então a gente já tem que começar a olhar desde cedo para não perder ninguém de vista, né? Então o monitoramento é bem amplo. Sai bem novinho, já dá para perceber se tem qualidade. Quando olha assim, fala, pô, esse vai longe. Você bate o olho e já consegue saber o cara que vai longe. Claro que tem aqueles que vão se preparar e desenvolvem durante o tempo, né? Mas quando bate o olho, você fala, esse aqui é craque, esse é diamantinho. Descobrimos um diamante pro Coringão. Eu cheguei no Corinthians agora, dei um mês de treino, né? Um mês e meio de treino, depois parou para quarentena, né? E, cara, eu ficava espantado a cada treino, Felipe. Cada treino que eu dava, eu falava, cara, esses moleques, aonde estavam esses moleques? E aí a própria avaliação, cara, eu cheguei e tive que fazer uma avaliação, porque tinha muito menino ali para fazer teste. E, cara, a própria avaliação, eu falei, cara, pensar esse garoto e ele vai reforçar um outro time, vai fazer gol contra mim. Porque é muito moleque bom. São Paulo é um centro onde tem muita boa, né, cara? Então, cada treino que passa eu ficava maravilhado e só de ver assim também o entendimento dos meninos, sabe? Eu tô chegando agora com uma nova, uma ideia de jogo diferente, né, do que eles estavam acostumados e eu tenho a experiência que demora um certo tempo para eles pegarem esse modelo de jogo, a ideia do... E, pô, pelo contrário, cara, em 2 semanas ali os moleques já estavam fazendo muito bem, até melhor do que eu esperava, né? Então mostra que é muita qualidade. E assim, a gente olha... Hoje a gente tem meninos de 6 anos, cara, é absurdo, cara. É absurdo a qualidade que chega, né? O Corinthians é
é muita procura, né? Tem muito corintiano, a maior torcida do Brasil. Então, todo mundo quer jogar no Corinthians. Então, aparece muito moleque bom, né? O primeiro local que o pai quer colocar, o pai corintiano, vai ser dentro do Corinthians, né? Então, muito moleque de qualidade aparece pra gente, cara. Sai, eu abri para perguntas aqui, a gente brincou, abriu para perguntas. Você não tem ideia. De cada 10 que chegam, 9 é pedido para fazer peneira. Tem um aqui do rapaz de Belém do Pará, o Arthur Pires, de Belém do Pará. Ele joga no Remo de Belém do Pará. Ele, qual a chance de eu fazer um teste no Timão lá? O Arthur. Como é que funciona? Não, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas como é que funciona? Tem uma periodicidade, por exemplo, em janeiro é o período que costuma abrir as peneiras, em dezembro, para essa galera ficar ligada e poder acompanhar no site, são nas mídias sociais. Onde é que essa garotada pode ficar conectada para tentar realizar o sonho aí de ser um jogador do Corinthians? Cara, a porta do clube está sempre aberta para jogadores e eu sempre falo isso porque eu nunca me nego a ver, aparece lá, pô, posso fazer teste, ó, faz a tua inscrição lá e você pode vir fazer, porque a gente não pode se negar, né, Felipe? Vai que aparece uma joia aí e a gente deixou passar, né, cara? Então, a gente não pode cometer esse erro. Então, geralmente as inscrições podem ser feitas pelo telefone do clube, direto ali no telefone do Corinthians, e aí eles vão passando ali pelos ramais ali de avaliação, né? Geralmente é feita em janeiro, fevereiro, né, essas avaliações no começo do ano e em dezembro, né? Então pega esses 3 meses ali de inscrições e aí a gente acaba fazendo essas avaliações. Geralmente a criança treina 2, 3 vezes, né? Faz 2, 3 treinos, até pra gente não cometer injustiça, né? Porque muitas vezes o menino de um clube grande chega nervoso para treinar, né? Aquela pressão toda. Então a gente deixa o menino treinar 2, 3 vezes para ele se ambientar ali e poder dar o seu melhor. Mas é bem legal, porque aparece muita gente, a procura é muito grande e a gente tenta dar oportunidade para todos. Legal, show de bola. Então a galera que está perguntando de peneira tem que ficar ligada ali entre o final do ano e o começo do ano. Fica atento nas mídias sociais, no site do clube, que sempre tem informação sobre os testes e as peneiras, né, Sá? Eu vou falar agora. O Corinthians, eu quero saber um pouquinho sobre como é que funciona essa integração entre desde a categoria adulta do futsal e as menores que você toca. A gente conhece muito bem o trabalho do André Biel, um treinador fantástico, né? Um dos principais nomes dessa nova geração de treinadores do futsal brasileiro. O Edinho, que faz toda a gestão do departamento, também um dos grandes gestores do futsal brasileiro na atualidade, junto com o Lorenzo. Eu não vou nem falar todos os nomes, senão vou esquecer de alguém aqui e eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas as pessoas que estão por trás do futsal do Corinthians são pessoas, hoje, referências, né, no mercado do futsal brasileiro e mundial. E como é que funciona essa integração de vocês? Existe uma metodologia de jogo que começa no sub-9 e vai até no sub-6, né, no sub-7, e vai até a categoria adulta. Queremos um time mais ofensivo, uma característica de jogador mais driblador ou mais marcador, que é a característica do corintiano e do Corinthians, né? A gente gosta daquele time aguerrido, aquele time que briga, né, que dá carrinho. Como é que funciona isso? Existe essa integração na hora da montagem do elenco de vocês? Cara, boa pergunta, Felipe. Cara, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei no clube, cara. Essa integração entre os profissionais. É uma coisa só, sabe? É uma gestão horizontal, sabe? Porque não tem o diretor, o gerente, não tem aquelas coisas. É tudo no mesmo plano, cara. E pra tu ter uma ideia, cara, meu primeiro dia de Corinthians, o primeiro dia que eu cheguei para dar treino no Corinthians, tava rolando o treino do adulto, e aí eu tava ali do lado de fora, ia começar o treino do adulto, e o Bié já me chamou para dentro da quadra, já pegou, monta aqui, me apresentou pro elenco, pegou, chamou todos os jogadores do adulto, ó, o Felipe tá chegando agora e tal, assim, e já mandou eu separar, ele tava fazendo um treino de setor ali, já, ó, põe o cone ali, põe o conezinho pra cá, depois eu fiquei ali meio acompanhando, né, meio tímido, e ele já chegou do meu lado, pô, o que tu achou da atividade? O que tu faria para melhorar ela? Qual a variação que tu faria? Então,
sabe, é todo mundo igual, assim, sabe? É uma coisa muito legal. E isso não só do Bié, porque a gente sabe que é uma referência ali para nós dentro do clube, mas também todas as outras categorias. O Gustavo do Sub-20, o Danielzinho do 18, o Fernando do 16, de todos, o Léo, o Célio, enfim, todos os treinadores estão integrados. Para ter uma ideia, Felipe, no meu treino, vamos dar um exemplo, o treino do Sub-10, nesse treino está presente o treinador do 12, o treinador do 14, tá o treinador de goleiro, tá o preparador físico, o coordenador da base, tem o fisioterapeuta, enfim. Então, hoje a gente conseguiu até um análise de empenho para as categorias de base. Então, sabe, é muito integrado. É uma família mesmo ali, sabe? E não falo isso para fora, não, porque a preocupação do pessoal é até não só dentro do Corinthians, é fora também, né? Com o lado humano também. Então, cara, eu me senti muito em casa, né? Quando eu cheguei ali no clube, todos me trataram super bem ali nesse primeiro momento. E a questão da metodologia, cara, é muito legal, porque eu cheguei no Corinthians e eu sou um cara que eu respeito muito a cultura do clube, né? A história do clube. E como você falou, o Corinthians é aquele negócio, ó, vontade, raça, disposição e vambora. E eu sofria muito com isso contra o Corinthians. Porque a marcação do Corinthians era absurda, cara. E a gente não conseguia muitas vezes romper essa marcação. E quando eu cheguei no clube agora, cara... E a torcida empurra de verdade, né? A torcida é espetacular. Cara, tem a questão da torcida. Foi uma coisa que me chamou a atenção no primeiro amistoso, cara, era nem amistoso, jogo treino, roupa de treino, cara, a torcida gritando, incentivando e vambora, e cobrando. Então, muito legal, cara, esse clima do Corinthians. Então, é uma coisa que já vem da torcida e eu não posso tirar isso, é da história do clube. Então, é aperfeiçoar essa questão da marcação e implantar a questão do jogo, que a gente quer jogadores dribladores, né? Jogadores ousados, jogadores protagonistas, jogadores que vão para cima, jogadores que não têm medo, com coragem, né? Jogadores com confiança. É esse perfil de jogador que a gente gosta ali dentro do clube, que a gente quer estimular, né? Então, a gente tem uma ideia, o Bié tem uma ideia de jogo lá no adulto, que vem descendo para as outras categorias, e aí num processo gradativo, né, respeitando ali a idade de cada criança, né, um processo pedagógico, eles vão desenvolvendo até chegar ali no sub-16, sub-18, que aí já começa uma especialização maior para o futsal. E a gente está aproveitando essa quarentena, né, Felipe, para aperfeiçoar essa metodologia, né? Então a gente tem reuniões diárias, duas reuniões por semana, né, reuniões semanais, e aonde a gente está discutindo muito essa questão da metodologia, o que está servindo, o que não serve mais, o que pode melhorar. Então tá bem legal, porque junta o departamento inteiro, não só da base, mas vem o adulto também. Como tu falou, o Edinho, o Lourenço, o Bié, todos eles participam dessa reunião para estar guiando a gente, né? Muito legal, Sá, muito legal mesmo. A gente que trabalha diretamente aí com a modalidade, a gente fica muito feliz, né? A gente já conhece um pouco o trabalho de vocês, mas quando conversa diretamente assim para conhecer a fundo o trabalho do Corinthians é fantástico. Até mandar um abraço para o Edinho, está nos prestigiando aqui, um dos grandes gestores do nosso futsal brasileiro. Sá, a gente está entrando na reta final do nosso bate-papo aqui, poderíamos ficar horas aqui conversando. Uma das perguntas que mais foi feita aqui também, além de um teste de uma peneira, né? A torcida, claro, quer saber perspectivas de retorno, né? Acho que tanto o público aqui da Invasão Corintiana tá louco para voltar a viajar e acompanhar o Corinthians jogando, quanto o público do futsal quer voltar a ver o futsal em quadro jogando. Eder Lima está aqui também, um craque que esse ano veio fazer parte do Bando de Loucos também. Então, como é que está aí a perspectiva? Só tem alguma noção de volta? Ainda está tudo muito obscuro, muito devagar? Como é que está isso para vocês? Cara, eu acho que as categorias, a gente não tem ainda uma perspectiva de retorno, assim, não fixa, né? Estamos aguardando aí as medidas do governo, né?
Então, a base ali, os pequenos, a gente tem que tomar um cuidado, né, com essa volta, porque as aglomerações dentro do ginásio e tal, essas coisas, eu acredito que vai demorar um pouco ainda na questão das categorias menores. Mas o adulto já está começando a ensaiar aí um protocolo já de volta, né? Eles já estão fazendo as atividades dele aí já em casa, mas eu acredito que mais para o mês que vem, ali, de junho, final de junho, eu acredito que as categorias maiores ali, o adulto, sub-20, sub-18, já devem estar voltando para as quadras ali, de repente um treinamento um pouco mais gradativo, né? Treina 4, vai treinando por grupos, para depois a gente juntar os grupos e ir embora e dar sequência, cara. Não vejo a hora de começar aí os jogos, né, cara? Show de bola, Sá. Filipão, meu xará, prazer muito grande falar contigo mais uma vez, enaltecer esse bate-papo. Acho que quem pôde passar por aqui aprendeu muito sobre formação, iniciação no futsal, entender um pouquinho como é que funciona esse cenário dentro do clube, né? O torcedor que acompanha o produto final muitas vezes, né? Vê o Fagner sair das categorias de base e arrebentar no profissional, seleção brasileira, mas entender como é que ele começou, né? Hoje muito legal o filho dele passar por esse processo. Parabéns mais uma vez. Nós aqui no Invasão Corintiana também estamos loucos para voltar, né? Acho que a galera toda louca para voltar, poder acompanhar o Corinthians nas quadras, o Corinthians nos campos. Esperamos que logo essa pandemia se encerre. Para quem quiser nos acompanhar, eu fixei há pouco aqui, @FelipeSaFutsal, no Instagram do Felipe, para poder acompanhar o trabalho dele. Nós aqui temos o nosso trabalho no Felipe Drummond, @Felipe Drummond. E é um prazer muito grande, cara. Obrigado pelo papo. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso na temporada para vocês. Que logo ela possa recomeçar e que você tenha muito sucesso e muitas conquistas novamente nessa carreira brilhante. Pô, Felipe, obrigado aí pelas palavras. Fico muito contente de ter participado. Mandar um abraço aí para todos os corintianos aí que acompanharam aí a live. Mandar um abraço aí para a pessoal corintiana. Tenho certeza que vão ter muitos jogos aí para fazer esse ano. Com certeza já passa essa pandemia e volta tudo ao normal. E parabenizar também você, Felipe, pelo grande trabalho que vem fazendo à frente aí do futsal. A gente sabe que você vem lutando aí pela e coisas boas estão por vir aí, né? Então, parabenizar aí por todo o sucesso que você vem fazendo à frente do futsal. E a gente precisa de mais pessoas como você. E um forte abraço aí para todo mundo que acompanhou. E tamo junto. Vambora, vai Corinthians! Valeu, Sá, obrigado. Um abraço a todos, boa noite. E fiquem ligados que o Invasão Corintiana volta na quarta-feira que vem com mais lives. A programação está sendo muito bacana, todas as quartas e quintas-feiras. Tem bastante coisa, tanto no Instagram do Invasão Corintiana, quanto no YouTube também do Invasão Corintiana. Então, youtube.com/Invasão Corintiana. Também tem muito conteúdo de qualidade lá. E na próxima semana a gente deve falar mais de futsal, com a presença de um ex-atleta aí que vestiu as cores do manto alvinegro e que também foi atleta da modalidade para seguir nessa tomada de transição entre futsal, a importância do futsal na formação do futebol. Obrigado, Sá. Um grande abraço, boa noite, meu amigo. Valeu, Felipe. Um abraço, velho.